Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Estude Comigo Brasil e a aula de hoje será uma complementação da aula anterior. Na aula anterior, nós falamos sobre o conceito de dados, o conceito de informação, o conceito de modelo de dados, falei também um pouco sobre documentação e também, dentro de documentação, cheguei a falar sobre dicionário de dados. Nessa aula, eu vou explorar um pouquinho mais o que são os modelos de dados, o que é a modelagem e o que é a abstração. Bem, antes de começar a aula, eu só queria destacar um ponto importante. Eu quero esclarecer para você que está assistindo agora esse vídeo, que eu estou seguindo essa disciplina, essa matéria de banco de dados, de acordo com alguns editais. Polícia Civil do DF, Polícia Federal. E por que eu estou querendo esclarecer isso? Porque quando a gente fala de modelo de dados, modelagem de dados, eu poderia estar seguindo diversos caminhos diferentes. Eu poderia estar falando, por exemplo, de banco de dados orientados a objetos. E aí a modelagem já é um pouco diferente. Já vou utilizar o ML, que é um outro tipo de modelagem. Então, no nosso caso aqui, eu estou falando de modelagem mais voltada para banco de dados relacionais. Bem, mas como é que você sabe que nos editais da Polícia Federal, da Polícia Civil, o SESC está cobrando, SEBRASP, banco de dados relacional? Bom, se a gente olhar lá no edital, você vai ver que ele dá uma dica lá. Ele deixa uma dica. Porque ele coloca um item principal e logo em seguida ele coloca os seus subtópicos, que são modelagem conceitual, abstração, modelo entidade e relacionamento. E o modelo entidade e relacionamento, que a gente vai estudar um pouquinho mais adiante, é o principal modelo adotado para a modelagem de banco de dados relacionais. Tá joia? Se você está interessado nesse assunto, continue conosco. Eu vou agora colocar a vinheta do canal e logo em seguida eu começo com a aula propriamente dita. O que é um modelo de dados? Então vamos lá. Antes de começar, eu gostaria de abrir para vocês aqui um dicionário online para a gente ver o significado da palavra modelo. Vamos lá. Nesse dicionário de dados diz o seguinte: modelo, aquilo no qual alguém se pauta para construir outra coisa idêntica. Construir o carro de acordo com o modelo. Outro significado interessante é o significado que é dado em questões de informática. Modo simplificado de representar um fenômeno, servindo como base de referência para um estudo analítico. Onde mais temos aqui? Etimologia da palavra modelo. Origem da palavra modelo. A palavra modelo deriva do italiano modelo, pelo latim vulgar modelo, forma diminutiva de modus, com sentido de medida que não pode ser ultrapassada. Então, plagiando aqui, Tropa de Elite, estratégia do grego strategia, modelo, do latim, forma diminutiva de modus, medida que não pode ser ultrapassada. Esse sentido da palavra modelo, ele tem muita relação lá com o nosso modelo de dados. Voltando para a apresentação. Então, o que é o modelo de dados? Se a gente está falando de termos gerais, modelo é uma abstração, qualquer abstração, modelo qualquer abstração de um objeto ou evento real de maior complexidade. Você tem uma casa, que é uma construção de uma casa que é algo bem complexo,
Você, nessa construção, você pode dividir ela em várias plantas, começando desde a planta baixa, depois com a planta hidráulica, a planta elétrica, e aí você vai compreendendo como é que essa casa vai ser construída e vai separando, vai dividindo algo muito complexo em modelos mais simples que vão te auxiliar a compreender melhor essa realidade. Em banco de dados também é muito parecido. O modelo, colocando aqui o conceito, de dados é uma representação relativamente simples, normalmente gráfica, de estrutura de dados reais mais complexas. Mas e o que esse modelo de dados representa? O que então o modelo de dados vai representar para a gente? Ele vai representar estrutura de dados e suas características, relações, restrições, transformações e outros elementos que tenham a finalidade de dar suporte ao problema específico de um domínio. Então, no ambiente de banco de dados, a gente está falando de pegar os dados e aí você abstrair daquele contexto que você está, e aí eu vou falar ainda do conceito de abstração, e aí eu pegar suas características, por exemplo, um cliente. O que me interessa para o cliente? O nome, a idade, o endereço. Então, são as características. O cliente ele está relacionado com o quê? Ele tem um relacionamento com o endereço, com o CEP, que aí já seria digamos, uma outra tabela de endereços que é fornecida pelo correio, que ao relacionar o cliente com o CEP eu vou conseguir saber o endereço daquele cliente. Transformações, tipos de dados, se o dado é do tipo inteiro ou não. Então, o modelo ele vai representar desde uma parte mais conceitual, uma coisa que você ainda está só entendendo o problema, até algo mais detalhado. Então ele representa isso, representa as estruturas de dados que a gente vai trabalhar no nosso projeto de banco de dados. Como se constrói um modelo de dados? Para quem pensou em modelagem de dados, né, que é um dos tópicos lá que a gente viu no edital, acertou. Através da modelagem, você constrói um modelo de dados. O que seria essa modelagem? Bem, assim como o oleiro, né, essa pessoa que está construindo o jarro, né, essa profissão, ele amassa o barro, começa a fazer a moldagem e depois leva até a fornalha. No caso da modelagem, você também vai seguir alguns passos para se chegar no modelo de dados. Primeiro, você vai realizar uma abstração de qual cenário do mundo real você quer fazer. Mas ainda não entendi o que é abstração. Calma que a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre abstração logo a seguir. Mas a abstração é você separar uma parte da realidade que você está analisando e passar ela para o seu modelo. Trata-se de você também fazer a compreensão do domínio. À medida que essa compreensão vai se desenvolvendo, você vai partindo para a modelagem. O modelo de dados final, né, a gente pode dizer assim, vai ser uma planta, como se fosse uma planta que eu citei lá da casa, com todas as instruções para você compreender o seu banco de dados e para atender às necessidades do usuário final. A pessoa que está solicitando para você fazer uma solução de banco de dados. Aquele que está te apresentando o problema. O usuário é peça-chave porque você vai atender algum tipo de usuário quando você vai fazer uma solução de sistema. Essa solução está vinculada aos bancos de dados. E você tem que compreender e se colocar no mundo daquela pessoa e abstrair só informações que são realmente necessárias para o seu mundo. Cada tipo de modelo, né, a gente vai ter mais ou menos detalhes. A gente vai ter símbolos e gráficos diferentes. E também vai ter uma parte de identificação textual diferente.
modelo de dados, a modelagem de dados, né, ela é iterativa e progressiva. Por que iterativa? Porque você não chega logo de cara e já tem um modelo pronto. Você, à medida que você vai entendendo, vai tendo mais compreensão daquele negócio do usuário, seja lá se você está fazendo um sistema para uma padaria, para você armazenar informações do estoque dele, seja para um sistema de e-commerce que vende produtos, seja para uma relação de clientes e fornecedores. Então, você vai compreendendo mais e esse modelo vai evoluindo. Então, ele é iterativo e progressivo. Ele gera uma planta, né? Eu citei aí que é como se a gente tivesse uma planta, um desenho que contém a descrição, tem a parte gráfica e também a descrição de informações aí do seu modelo. Gráfica e narrativa. E qual que é a importância dos modelos de dados? Você já deve ter percebido a importância desses modelos, né? Assim como a planta de uma casa é importante para que a mesma não seja construída assim na louca, de forma desorganizada, você precisa da planta para que a construção seja organizada, vai servir para realizar também a comunicação entre o engenheiro e o pedreiro e o dono da casa. Então, da mesma forma que uma planta é importante, que são modelos para a parte de construção, os nossos modelos de dados eles são importantes para facilitar a interação dos projetistas com o programador, do programador com o usuário final, do projetista com o DBA, quem vai administrar aqueles dados. Em resumo, os modelos de dados são uma ferramenta de comunicação e também de documentação. Conforme a gente até viu na aula anterior, os modelos fazem parte das documentações de banco de dados. Finalmente, vamos falar sobre abstração. Já citei em alguns momentos que a gente tem que abstrair, que a gente tem que pegar um aspecto da realidade e trazer para o nosso modelo. Então, a abstração, quando você abstrai, é justamente esta habilidade de concentrar nos aspectos essenciais de uma realidade qualquer, ignorando características menos importantes. Como assim? Vamos ver, por exemplo, a realidade de uma pizzaria e você é o cliente. Na realidade da pizzaria, o que ela precisa de informação sua? Vamos pensar nos seus dados. Ela tem os dados de clientes. O que é cliente com a pizzaria que está fazendo o pedido? Ela precisa de qual dado? Você vai abstrair. Bom, na realidade da pizzaria, ela precisa do meu nome, do meu endereço, onde vou fazer a entrega, do meu telefone para confirmar se eu não estou passando trote ou não na hora que eu estou pedindo a pizzaria, e, porventura, talvez um e-mail para eu mandar nota fiscal, alguma coisa assim. Mas uma pizzaria que ela não vai pedir os seus dados, né, de cartão de crédito, porque ela não vai pedir isso por telefone, ela vai mandar o motoboy até a sua casa, ela não precisa das suas informações de cartão de crédito e nada disso. Ela só precisa ter segurança que ela vai chegar lá no local, tem alguém, ela vai entregar a pizzaria dela. Então as informações para uma pizzaria, no cadastro de uma pizzaria de clientes, é bem simples, ela só quer essas informações. Então, o que eu fiz agora? Eu abstraí. Uma pessoa, se você for pensar nos dados de uma pessoa, são dados muito complexos. Você tem informações sobre uma pessoa que são os mais diversos possíveis. Mas para a realidade de uma pizzaria, você vai focar apenas naquilo que é relevante para aquele problema que ela quer resolver. O problema de atender clientes e entregar pizza. Agora, vamos para um outro caso. Também a gente vai falar de cliente. O cliente, você é um cliente de uma clínica médica. Você faz consultas periódicas lá para avaliar se você está, como é que está a sua saúde, fazer um check-up. Quais dados uma clínica médica precisa? Ela precisa saber a sua idade, né, a data de nascimento. Se o seu retrospecto, o seu histórico
se você é fumante, se você não é. Então, altura, peso para calcular o IMC, se você está acima do peso ou não. Então, uma série de informações, além das informações, por exemplo, de um cadastro de pizzaria. Mas você continua sendo um cliente, na realidade deles também ela pode tratar você como cliente, mas a abstração aí, para a clínica médica, a abstração da realidade, quando ela fala em clientes, ela abrange uma gama maior de informações. Então, abstrair é você pegar aspectos de um problema, de uma realidade. Eu citei só um cadastro, por exemplo, né? Mas para vocês sentirem que, quando a gente fala de abstração, vai muito da imaginação das pessoas, sim, imaginação, porque você pode pedir para dois programadores diferentes fazerem um levantamento para uma mesma realidade. Um, de repente, vai querer um dado a mais do que o outro, isso aí pode acontecer, mas assim, vão ser bem parecidos. Mas também existe a questão do quê? Do negócio que você vai tratar, da realidade que você quer tratar. A realidade é uma da pizzaria, a realidade é outra para uma clínica médica, a realidade é outra para o governo, quando ele pega seus dados do imposto de renda. Então ele está analisando a pessoa, mas ele quer outros tipos de informação, e assim vai. Então, essa capacidade de selecionar apenas o que é relevante para o seu contexto, isso se dá o nome de abstração. Um projetista de banco de dados, ele começa com uma visão abstrata do ambiente geral de dados e vai evoluindo este modelo de abstração, acrescentando mais detalhes, conforme o projeto vai se aproximando aí da sua implementação física. É uma mesma situação para se resolver, por exemplo, lá a clínica médica. Nós teremos diferentes níveis de abstração. Num primeiro momento, o projetista vai fazer um modelo simples. Ele representará apenas assim, você tem um problema de saúde, e aí ele vai colocar qual especialidade você está procurando, qual que é o seu médico que está vinculado, e aí depois ele vai começar a esmiuçar. Ele vai dizer, não, do cliente eu vou precisar dessas informações. Então, à medida que ele vai entendendo melhor o problema que ele está analisando, que a clínica médica pediu para desenvolver, ele vai acrescentando mais detalhes e vai gerando novos modelos, e aí com menor nível de abstração. Quanto mais perto se chegar da realidade, menos abstração a gente vai ter. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, nesse slide, níveis de abstração. A gente tem, num primeiro momento, um alto nível de abstração, né? E aí, à medida que você vai pegando informações, você vai passando por um baixo nível de abstração. Ou seja, você vai tendo mais conhecimento, menos abstrato fica. Abstração é o quê? É algo mais simples, que você fez primeiro só um rabisco, um levantamento por alto. Você sabe que numa clínica médica você precisa ter informações de clientes, você precisa ter informações de especialidades, quais os médicos que atendem aquela especialidade. Então você tem uma noção geral. Agora, à medida que você vai descendo uma análise mais detalhada dos dados, bem, o que eu preciso dos clientes? Preciso de nome, peso, altura, e aí eu preciso também que esse peso ele seja de um campo do tipo numérico, e eu vou descendo nesses níveis, eu vou passando do modelo conceitual para o modelo interno, também é conhecido de modelo lógico, para chegar no modelo físico, que é a implementação do banco de dados propriamente dito. Então você passa por essa evolução. O modelo conceitual, você está no alto nível de abstração. E isso aqui, para quem está estudando, para concurso, para quem vai fazer a prova, pode ter uma questão perguntando: o modelo conceitual possui um alto nível de abstração e o modelo físico possui um baixo nível de abstração? Verdadeiro. Se ele trocar esses conceitos, falar que no modelo conceitual você tem um baixo nível de abstração, falso, você tem um alto nível de abstração. Então, esta é uma informação importante. À medida que você vai evoluindo, vai conhecendo mais informações, vai enriquecendo o seu modelo de dados de detalhes, ele vai tendo menor nível de abstração.
Em resumo, esses modelos, eles são uma ferramenta de comunicação, mas também são uma ferramenta de documentação, conforme eu já tinha citado lá na primeira apresentação que a gente fez aqui nesse curso, nesse conjunto de aulas de bancos de dados aí que eu venho apresentando. Bem, era isso. Eu queria simplesmente falar de um pouco de modelagem, o que é abstração, para aí sim a gente entrar na parte de modelagem propriamente dita. Tá? Esse será o nosso próximo passo. Estudarmos com detalhes a modelagem conceitual, sendo que um dos seus principais modelos para banco de dados relacionais é o modelo entidade de relacionamento. A minha intenção, inicialmente, é de concluir pelo menos o tópico de banco de dados. Depois, com mais uma ou duas apresentações, talvez eu consiga concluir toda essa parte aí desses editais. Bem, se você aí gostou da apresentação desse vídeo, né, peço para você deixar o seu like, interagir com o canal, deixar algum comentário. E se tiver interesse também de ser notificado de novos vídeos semelhantes a esse, também de correções de provas que eu já postei aqui, se inscrevam aí no canal e vamos tocando juntos esse projeto de estudo, né? Estude Comigo Brasil é isso, é a gente estudar juntos, eu continuar estudando as matérias junto com vocês. O meu obrigado. E até a próxima.